E aí, pessoal do nono ano, tudo bom? Pronto aí para nossa aula 3, segunda semana de ensino à distância. Começa a matéria nova da apostila, capítulo 3, beleza? Um assunto delicado, complexo, né? Ainda mais hoje, tem que ter cuidado aqui no que eu vou falar. Mas, para a aula não ficar longa, a gente vai citar os principais pontos aqui mais importantes da Revolução Russa. Para a gente entender aí esse começo do século XX, que a gente viu a Guerra Mundial, o imperialismo, a gente tem que entender sim a Revolução Russa, porque ela vai para frente colaborar para a história mundial. Tá? Essa aula 3, então, a gente vai ver a Rússia pré-revolucionária. E na aula 4, as revoluções de 1917. Beleza? Então vamos lá. Olha aí, ó. Olha aí. Pessoas importantes que a gente tem aí que saber para a Revolução Russa. A gente vê Lenin, à esquerda, Engels e o Marx. Lembrando que no século XIX você tem aí aquelas filosofias, você tem o marxismo, o manifesto comunista, entendendo aquelas sociedades operárias, o Marx escreve sobre eles, se a gente estudou tudo, né? Você tirar o governo do burguês e você colocar o operário no poder, o socialismo. O que vai acontecer? Nessa época, então, desde o século XIX, essas ideias socialistas vão se espalhar pela Europa. Então, você tem que ver bem, galera, a época, tá? A gente está no século XIX, vamos colocar final do século XIX e começo do século XX. Ali vai ser um campo fértil para as ideias socialistas florescerem, tá? A Revolução Russa é importante por quê? Porque foi o primeiro país a implantar o socialismo no mundo. Tranquilo? Olha aí, primeiro, o tamanho do território russo. Então, se você tem um território russo desse tamanho, aí você tem o Alasca, mas o Alasca no século XIX é vendido para os Estados Unidos, tá? Olha o tamanho do Império Russo. É maior que a Europa. Então você vai ter muitas diferenças dentro desse império. Por exemplo, o Império Russo, mais perto da Europa, vai ter uma galera intelectual, uma galera que entende de cultura, uma galera com uma situação financeira bacana. Você imagina o interior desse Império Russo. Como é que você acha que é o interior desse Império Russo? O distanciamento econômico, não é? O distanciamento do progresso do ponto de vista capitalista. Aqui a gente vai falar da Rússia no final do século XIX e começo do XX, certo? Então, você tem aí na Europa, passou por vários processos industriais, por revoluções burguesas, e a Rússia ainda está aí praticamente, ou parte dela, parada no tempo. Beleza? A Rússia, então, pré-revolucionária, era uma Rússia czarista, comandada pelo czar. Então você tem a elite lá, né? Czar, a nobreza, os chefes do exército. Isso aí, eles têm contato com a Europa, contato com cultura. Povão não, né? Isso aí é a família do czar. Na época, antes da revolução, das revoluções russas, você vai ver o nome da galera aí, ó. O czar Nicolau II ao meio, a esposa Alexandra e os filhos, da esquerda para a direita. Olga, Maria, Anastácia, a Tatiana na ponta e o Alexei. Tá? Tatiana e Alexei. Alexei era o herdeiro russo aí que felizmente não vai viver para governar o império. Então a Rússia pré-revolucionária é uma Rússia czarista, atrasada do ponto de vista capitalista, uma Rússia quase que feudal, com relações servis, né?
Aqui, lembrando das famílias reais que governavam a Europa nessa época, imperialismos, né? Aí você tem o George, o rei da Inglaterra na época, e o Nicolau II, o rei da Rússia, o czar da Rússia. Olha a semelhança deles, sim, eles eram primos. A família inglesa real e a família russa real têm parentesco. Ó, um dos motivos dos dois serem aliados. Aqui você tem uma foto da Anastácia, aquela famosa princesa, né, que acharam que estava viva, né? E ali do outro lado o Alexei. O Alexei, ele tinha uma doença no sangue, que o sangue não coagulava, eu acho, se não me engano. A Alexandra foi para vários médicos, na época era uma doença incurável. Aí ele estava tão desesperado, né, porque ele era o único herdeiro, né? Apelou para um monte de coisa, para a sobrevivência. Os dois aí, Anastácio e Alexei, eram muito próximos. Depois você procura um pouco da história da Anastácia, mas essa família real aí, russa, não vai ter um fim muito legal, né? Esse aí é o Rasputin, é um conselheiro da família real. Ele convenceu a família, né, que ele tinha dons mágicos. Ele começou a influenciar a família real, principalmente a imperatriz Alexandra, né? E vai gerando ali muita fofoca na corte ali, a população não vê bem essa influência do Rasputin, ele, né, é mágico, de magia, de cuidar do filho em vez de levar para médico, não sei o quê. Isso aí gera muita crítica à família real russa, tá? Essas são curiosidades. Então, uma Rússia czarista, uma Rússia de religião católica, onde você tem a Igreja Ortodoxa Russa. Aí a Catedral de São Basílio, famosíssima, construída, se não me engano, no século XVI. Aí é o Ivan, o Terrível, ele que mandou construir aí. Então você tem uma Rússia, ó, uma Rússia monárquica, extremamente religiosa. Olha, parece que eu estou falando do antigo regime, né? Não, mas a gente está no século XX. Então você percebe a distância que a Rússia tem com o resto da Europa. Então a Rússia no final do século XIX e início do século XX, ela era uma Rússia então absolutista. Era uma Rússia agrária. Então a sociedade agrária de latifúndio, 80% de camponeses, as terras pertencentes ao czar, os camponeses não tinham direitos, pagavam altos impostos, serviam a nobreza russa, distante, né, de toda essa cultura que estava bombando na Europa. Imagina o camponês no interior da Rússia. E a indústria na Rússia no século XX, no início do século XX, fraquíssima. Não vale nem citar. Não é? A Rússia depende muito da indústria inglesa. Então, a Rússia vende produtos agrários, compra produtos industriais. Balança comercial é favorável? Não. Tá? Então você tem a Rússia com baixo desenvolvimento industrial, uma pequena burguesia, operários explorados, com baixos salários, longas jornadas de trabalho, péssimas condições de trabalho, uma Rússia com um lugar autoritário, com altas cobranças de imposto, que você tem uma situação, isso aí é um cenário de crise, é um cenário de atraso, é um cenário que se você tem ideias que essa galera embarque nelas, é um cenário para revoluções, de crises econômicas. Tá? Então, absolutista, agrária, pouca indústria, alta cobrança de impostos. Em 1905, a Rússia vai entrar numa guerra. Lembrando que a Rússia é imperialista, expansão, a nação russa vai entrar na guerra russo-japonesa em 1904. A Rússia leva um pau do Japão. Eles criam a região da Manchúria, olha ali a região da Manchúria em verde, olha o russo ali em vermelho. Disputas de impérios. A Rússia leva um pau, uma nação poderosa, famosa, levando pau de uma nação asiática. Isso pega muito mal para o czar, para o Nicolau II, não é? Então o imperador entrando nessa corrida imperialista, né, disputa a região da Mansúria, a Rússia fracassa e a imagem do czar desgasta.
Isso vai gerar muita tristeza e revolta na população russa, porque quem paga imposto são eles. Aí é um desenho aí, ó, né? Os russos abaixando a cabeça para o exército japonês. E o que vai acontecer? O povo vai se juntar e vai lá pedir ao Nicolau II melhoras. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, participação política. Eles vão aí, ó, esse é o Palácio de Inverno, é o Palácio do Czar, tá? Em 1905, mas não é uma revolta, não é uma rebelião. Eles vão, é uma passeata, eles vão na frente do palácio e vão pedir melhorias. Só que o imperador, o czar, vai fazer uma estratégia aí não muito legal. Esse dia vai ser conhecido como Domingo Sangrento. A guarda imperial vai encher de tiro os manifestantes. Vai matar, se não me engano, umas 3.000 pessoas. Esse dia vai ficar conhecido como Domingo Sangrento. Tem vários Domingos Sangrentos na história. Esse aqui, de 1905, na Rússia. A galera se levanta para pedir, eles até cantam hinos reais e tudo. Leva bala. Leva bala. Olha lá. É uma gravura da época, os manifestantes sendo atingidos, mortos pela Guarda Real, tá? Isso vai gerar o quê, galera? Gera o quê? Geram revoltas. Aí sim a galera fica puta, tá? Vai gerar revolta no campo, vai gerar revolta na marinha, vai gerar greves, movimentos radicais, pelo ato do czar. Você vai ter a criação dos sovietes, conselhos, então são comitês formados por operários e trabalhadores. O czar, para tentar acalmar a população, ó, lembrando, ele era uma monarquia absolutista. Ele vai criar a Duma. A Duma é o parlamento para resolver esses problemas. Então vira uma monarquia parlamentar, participação política. E dentro dessa Duma vai surgir oposições ao czar. Já existiam oposições, tá? Aqui elas vão se fortalecer. E a principal oposição ao czar é o Partido Operário Social Democrata Russo. Só que o Partido Social Democrata Russo, ele vai dividir as opiniões. Você vai ter uma divisão dentro do partido em dois grupos políticos. Os mencheviques e os bolcheviques. Menchevique significa minoria, bolchevique, maioria. Aqui a minoria ou maioria não é dentro do partido. A maioria e minoria é pelo apoio da população russa. Os bolcheviques tinham maior apoio, representavam a população russa. Qual era a diferença desses dois? Os dois eram socialistas. Só que os mencheviques liam Marx na prática. A Rússia era um antigo regime, era absolutista. A Rússia tinha que passar por um processo de revoluções burguesas, ter essa estrutura capitalista e aí os operários fazerem a revolução operária, tirar o capitalismo e virar socialismo. Não é? Os mencheviques acreditavam em uma revolução por etapas, lá de Marx. Tinha que passar pelo capitalismo para depois virar socialista. Os mencheviques, eles até apoiavam o não uso da violência, e sim a revolução pelo conteúdo, por vias democráticas. Então é uma passagem moderada para o socialismo. O líder Martov. E os bolcheviques lê o marxismo e cria o marxismo no contexto russo. O Lenin, o líder dos bolcheviques, vai criar aí um leninismo marxista. O que é isso? É a adaptação do marxismo e do socialismo para a Rússia. Não uma passagem moderada, mas uma passagem radical, sem etapas. A gente tem que, segundo Lenin, você tem que olhar a situação da Rússia, não dá tempo de passar por um capitalismo, uma fase capitalista. A gente tem que juntar os operários, os camponeses, olha o apoio dos camponeses, muito importante, e o quê? Tirar essa galera e subir ao poder. Passagem radical para o socialismo.
sem vias democráticas e, de preferência, luta armada. Então, os bolcheviques são mais radicais. Tá vendo que eles vão adaptar o marxismo ali no cenário russo, tá? Mencheviques, passagem moderada por etapas, bolchevique, passagem radical. E aí as setas brancas e vermelhas é de propósito. A cor dos mencheviques eram brancos e a cor dos bolcheviques vermelha. Aí é o Lenin e o Martov, tá certo? Então a gente vai ver muito ainda o Lenin. E então você tem isso, o imperador não dá bola para o parlamento, você tem a sua posição, você tem uma crise econômica, uma crise política, e para piorar, em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial e quem entra na guerra? A Rússia. Qual é o estopim dos problemas russos ainda, mais ainda? 1914, com a entrada da guerra. Tá? Então a Rússia entra na guerra em 1914 com a população completamente contra. Aí é o Nicolau II, ele vai para a guerra, ele vai de frente aos exércitos, né? Aquela coisa do nacionalismo, do imperialismo, mas não dá certo, a população vai lutar a favor do czar, mas isso vai gerar muitos problemas. É um exército russo despreparado, uma força militar inimiga maior, então você vai ter vários fracassos russos, morte de milhões de russos, homens. Então você vai ter a queda da produção dentro da Rússia, vai gerar mais fome, vai ter uma insatisfação popular e essa população vai pressionar muito o czar, tá? A guerra aí, aos soldados, a arma aí, a guerra vai virar um problema muito grande, a Primeira Guerra, para a Rússia. Você vai ter uma insatisfação tremenda da população russa. E aí é hora desses mencheviques, desses bolcheviques, agir, é o momento. Então a gente viu aí essa Rússia pré-revolucionária, final do século XIX, até 1914 a 17. Na aula 4, a gente vê aí as consequências da entrada na Rússia na guerra, certo? E as revoluções. Obrigado, abraço.